quais as consequências de uma criança não conseguir viver uma autonomia, não conseguir reproduzir o que a mãe faz, deixa eu fazer o leite, deixa eu fazer meu leite do jeito que minha mãe faz, e ir desenvolvendo essa autonomia que eu já disse em outros momentos que às vezes a mãe tem que deixar uma bagunça, né? Porque a criança vai fazer o próprio leite com alguma bagunça até que ela vá treinando, exercitando essa habilidade de ser autônoma, né? E há uma discussão muito interessante nesse livro que é sobre e se a criança não introjetar uma mãe potente, eficaz, afetiva, o que pode acontecer, né? E aí ela traz uma história que é sobre a fantasia, né, de um corpo para dois. Então, se eu não consigo fazer função de autonomia no meu corpo quando criança, eu posso ficar dependente de um corpo materno ou de outros, ao longo da vida, representantes maternos de um corpo que me dê um cuidado, que me faça a função, né, inclusive do meu aparelho psíquico. Então, é muito interessante porque ela tem uma parte que ela fala sobre um corpo, um sexo, um psiquismo para dois. Durante muitos anos busquei em meu trabalho analítico ouvir essa solicitação muda de uma união fusional no único corpo, especialmente quando está ancorada pelo terror de perder o sentimento de self corporal e individual. Tentei igualmente verificar meus prolongamentos fantasísticos, um corpo para dois, um sexo para dois, um psiquismo para dois e até uma única vida para dois. A conceitualização desses métodos primitivos de funcionamento mental, assim como a rede de defesas constituída a partir da primeira infância para enfrentar o perigo que lhes é inerente, apresenta alguns obstáculos teóricos, quando mas não seja porque um modelo de funcionamento de aparelho psíquico baseado apenas na significação não basta para compreender de uma maneira a vida psíquica que se organiza em seus primórdios, do estágio não verbal ao estágio verbal. Da mesma forma, esses modelos não conseguem explicar a maneira pela qual o psiquismo e o soma se diferenciam progressivamente, ainda que permanecendo ligados para sempre. Aqui é uma conversa sobre, ao me separar do corpo, vou me diferenciando do corpo materno, vou me diferenciando do psiquismo, vou ganhando uma força e uma potência pessoal e individual, e isso vai ser fundamental numa personalidade forte, numa personalidade que sabe se representar. Então, muitas vezes a gente se ocupa de pensar o futuro da criança, mas é preciso pensar a dinâmica, né, da criança na própria infância. E na própria infância, como é que essa criança pode se desenvolver autônoma, não na frente das telas, não passiva diante, né, dos celulares, não passiva diante de imagens que venham prontas, mas que ela possa ter brincadeiras, curiosidades, explorações, que crie as suas próprias imagens, porque disso dependerá a qualidade da sua criatividade. Então, dá medo de estar caminhando, né, numa construção da humanidade onde a criatividade vai ficar encerrada em poucos, né, poucas pessoas criativas, uma multidão seguindo poucos criativos, em função de muitas telas substituindo as mães, e não brincadeiras, desenhos, imagens que a própria criança possa desenvolver, né?
Enfim, acho que são formas da gente conseguir pensar no excesso de coisificação de telas em detrimento das relações, né? Então, mais uma dica que eu peço para vocês curtirem, divulgarem, para que a gente possa ter um sentido do porquê tirar a tela, né? Eu acho que tem gente que nem sabe por que deve tirar a tela. Então, é preciso difundir o que é fundamental, tirar a tela para que haja uma boa vida pulsional, sexual, amorosa e produtiva.